Olá, bem-vindos a mais um episódio da OP Online. Hoje estamos aqui com o Nuno Serrão, conhecido como DJ Quan, e vamos falar basicamente sobre, mas não só, sobre distribuição digital. Nuno, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. E antes de atacarmos concretamente as questões da alta fonte e também para contextualizar aqui os nossos espectadores, fala-me um bocadinho como é que a tua vida como DJ arranca e depois como é que as tuas ligações à MTV e por aí fora se cruzam, como é que surge na tua vida? A ver se eu consigo sintetizar a coisa. Eu comecei a fazer rádio, eu comecei a trabalhar na Rádio Marginal ainda no segundo ou terceiro ano da faculdade, em 95. Senti necessidade de procurar um emprego porque percebi que o curso não me estava a dar aquilo que eu procurei do curso de Comunicação Social, era demasiado teórico. Comecei a fazer rádio. Ao mesmo tempo tomei contacto com um programa que era o Hip Hop Don't Stop, do Rui Miguel Abreu e do Joss T, na altura. Eu já tinha pratos em casa, etc. Desde 94 que eu já tinha contacto com a cultura hip hop, nomeadamente através de amigos que faziam greve, PRM Crew. Ainda antes da rádio já tinhas o bicho? Sim. Sempre gostei de música, não é? Sempre ouvi géneros diferentes e sempre tive curiosidade de ouvir coisas diferentes. Comecei a contactar mais com a cultura hip hop a partir de 94, um bocadinho coincidente também com a edição do República. Eu andava de skate com amigos meus que já faziam rap, outros tinham bandas de punk hardcore. Na altura começaram a fazer também rap. E mais tarde haveria de ter uma banda com uma dessas pessoas, foram os Mundo Complexo, com o Dé, um dos pioneiros do grafite em Portugal, também um dos primeiros a fazer hip hop por cá. E tudo isto se mistura, não é? Eu estou aqui a falar, parece que é um bocado confuso, mas na verdade tudo isto se mistura. A cultura de rua, o andar de skate, as pessoas com quem tu contactas, uns gostam de punk, outros gostam de jazz, outros gostam de hip hop. A partir de 94 comecei a andar mais com eles, com o PRM Crew, um dos primeiros crews, ou até o primeiro crew de greve em Portugal. E comecei a aumentar a minha vontade de fazer parte também do movimento de alguma maneira. Acho que ainda tentei escrever umas rimas, mas percebi que não era a minha cena. E eu já tinha pratos em casa, na verdade. Já tinha giradiscos, tinha mesa de mistura, passava discos de rock e hard rock. Na altura era assim uma coisa que estava na moda. E pá, comecei a tomar contacto com os DJs de hip hop, que na verdade foram as minhas influências, foram portugueses, nem sequer foram estrangeiros. O Crossfader, o Nel Assassin, na altura o Jam, que também é um dos pioneiros do graffiti, que era o DJ 30 Paus. Foi ele que iniciou o projeto Mundo Complexo, que eu depois integrei mais tarde com o Dé, com o Ridículo e com o Tony. Pronto, começou em 98, eu comecei a fazer scratch mesmo, influenciado por estas coisas todas. Um bocadinho também, eu acho que catalisado pela vinda cá de um coletivo que eram os Executioners, um coletivo americano que teve cá na Expo 98. Okay. Houve ali uma vibe que ficou entre a malta, o pessoal começou a treinar mais, a juntar-se mais. Lembro-me de ter ido umas vezes à casa do Cruz, a casa do Cruz, ali à cave do Cruz Fader. Pronto, eu também fiquei com o bichinho e percebi que havia ali um desafio. Eu ainda me lembro uma vez na ZDB, tu e o Cruz têm feito... Isso já foi. Tivemos um projeto que era Pitch 07. Exatamente. Que foi assim também dos poucos, se calhar, cruz de scratch. Coisa complicada na altura. Ensaiámos bastante, fizemos essa apresentação, chegámos a tocar no Palco 6, no famoso Palco 6 da Expo. E noutros sítios, na Valentim de Carvalho, na loja, também chegámos a tocar. A cena de ter um crew e fazer música com os pratos é uma coisa que existe tanto de ensaio como os Orelha Negra. Não sei se é mais, acho que se calhar o mesmo. Sim, claro. Tem um skill e uma técnica, uma perícia e uma rotina que tem que ser mantida. Eu nos dois primeiros anos, comecei em 98, nos dois primeiros anos eu estava em casa a treinar e a aumentar a minha coleção de discos. As atuações que fiz foi no programa de rádio da Marginal, do Rui Miguel Abreu, e pouco mais. E depois, a partir de 2000, comecei a tocar fora, quando achei que já tinha uma coleção de discos boa e já estava preparado. E foi também coincidente com a minha entrada nos Mundo Complexo. Portanto, a partir de 2000 foi quando nós aqui nas nossas oficinas, muitas vezes, falamos nisto à malta que está a começar, como a importância da criação de rotinas de trabalho para tu poderes desenvolver o teu skill, seja em que arte for, ou seja, desde a escrita à performance vocal,
à produção de beats, ao DJing, ao scratching, etc. E eu conheço a ti, conheço melhor o Cuspo, porque trabalho com ele, mas são pessoas que, posso dizer quase às vezes, obsessivamente trabalham na procura Agora menos, de uma mas cena. numa fase inicial completamente. O pessoal ia para a praia no verão, eu ficava em casa a treinar. O dia todo, horas e horas, e na altura dos campeonatos, o Cruz também conseguimos ir passando por essa fase mais ou menos juntos. Éramos tão poucos, a comunidade era um pouco, nós acabámos por estar sempre em contacto. É o dia inteiro, horas e horas a treinar, ou depois do trabalho ir para casa e estar a treinar todos os dias das 8 à meia-noite. Para depois, daqui a uns meses, ou daqui a um ano, ou o que fosse, reduzir-se a um set de 6 minutos, ou um set de 2 minutos, ou 3 minutos. Pronto, é uma espécie de arte marcial. O scratch e o turntablismo é uma espécie de arte marcial que tens de dedicar, se quiseres evoluir. Sim, claro. E pronto, isso também depende dos objetivos e até um bocado dos tempos, porque hoje em dia não vejo, por exemplo, essa disponibilidade dos miúdos para fazerem esse tipo de sacrifícios. É muito mais fácil arranjar música, o acesso à música é muito mais fácil. Pois. É mais imediato, as pessoas querem, assim que possível, ir tocar para uma pista e mostrar o trabalho. As tecnologias também facilitaram muito, não é? Ainda bem, ainda bem. Acho que se calhar é tudo demasiado rápido e acho que é importante também descobrirem quem é que teve cá já antes deles, de onde é que isto veio. A cultura do vinil, como nós íamos às feiras das velharias, etc., à procura de discos. Acho que aconselho sempre as pessoas a passarem por isso, mesmo que depois rapidamente vão evoluir para o digital. Experienciarem pelo menos essa cena. Mas pegando na tua pergunta inicial, e ver se eu consigo resumir isso, a partir de 2000 eu juntei-me aos Mundo Complexo e comecei a tocar mais, ao mesmo tempo que também sempre tive empregos no meio, porque sou um bocado como o Sam vai-me matar, mas eu sou um bocado como o Carlos Paredes, gosto demasiado da música para viver dela. Tem uma rima que diz exatamente o contrário. E sempre tive um emprego, escrevi para o Blitz, fiz rádio durante uns anos e continuo a fazer rádio, na verdade, tenho um programa no Oxigênio, mas já foi o meu ganha-pão a rádio durante uns anos. Escrevi sobre música, na verdade já estive presente em todas as fases da música. Depois chegas à MTV também, não é? Estive na MTV 11 anos também. Portanto, já escrevi sobre música, já fiz música, já lancei, já vendi, também trabalhei numa loja de discos. E a única coisa que me faltava realmente era estar numa editora, que agora aconteceu com a Alta Fonte. Apesar de ser uma distribuidora digital, temos também serviços ligados mais à editora clássica e na verdade, acho que a nossa ideia é apoiar o artista no sentido clássico da editora. Esta nossa conversa tem como base exatamente falar um bocadinho sobre a questão da distribuição digital, para mostrar a quem está a começar algumas dúvidas que possam ter e também tentar, se calhar, na primeira questão que te vou pôr, em distinguir, se é que há distinção, entre o que é um distribuidor digital e o que é uma editora. Okay? No passado, a maior parte do negócio da distribuição da música estava sempre ligada a uma editora discográfica, que não só contratava o artista, como lhe financiava o pagamento das gravações, fabricava os discos e os distribuía pelas lojas e pelas superfícies de venda de discos. Com o avanço da internet, as coisas mudaram bastante e uma nova plataforma de distribuição online aparece e uma delas é a Alta Fonte. A Alta Fonte pode-se considerar uma editora também? Pode, no sentido em que com certos artistas é essa a relação com que tem. Para além da distribuição digital, também faz a distribuição física e tem outro tipo de, se calhar, de apoio financeiro. Todas aquelas ações que normalmente estão associadas a uma editora convencional, como a estratégia de comunicação, a imagem do artista, o marketing, etc. Tudo isso, claro, a Alta Fonte também faz. Em alguns casos, sim. Nós cá em Portugal funcionamos mais como distribuidor digital, até temos uma estrutura mais pequena, mas obviamente temos uma vontade muito grande de crescer e de cada vez mais conseguir apoiar os músicos e os artistas nos serviços todos que eles precisarem. Eu lembro-me quando a primeira vez que eu
que eu vi algo sobre Altafonte foram assim, uns flyers bonitos que vocês tinham no início, que pá, devo ter encontrado num estúdio qualquer onde estive a gravar, e que vi realmente um produto apetecível, porque oferecia, ou seja, na altura achei até concorrencial com as, sei lá, com os Valentins de Carvalho, com as Sonys, com os Universais, por aí fora. Mas na realidade, a vossa ação Altafonte Portugal foca-se mais na distribuição digital. Sim. Há contratos também, alguns contratos de publishing com alguns artistas, não por uma questão, obviamente, de recursos e de gestão desses recursos, não fazemos esse contrato com muita gente, mas há pessoas com quem temos contratos de publishing, a maior parte dos contratos são de distribuição digital. Okay. E estamos focados nisso porque é uma necessidade muito grande. E nesta altura que as pessoas, que os artistas estão recolhidos em casa, cada vez maior, e temos aqui um esforço grande da nossa parte de conseguir responder às solicitações todas, porque agora eu acho que houve muitos artistas que só agora acordaram para o facto do digital, nem é o futuro, é o presente. Né? Claro, claro. E nesta altura que infelizmente estão em casa e não podem tocar, estão e muito bem preocupados em lançar coisas. Alguns a recuperar e a relançar, não é? E saber como é que conseguem mudar os perfis das plataformas digitais. Exato. E de uma maneira comunicar de maneira diferente também para as pessoas e melhorar essa parte, e uma série de outras questões que vão colocando, e têm também tempo um bocadinho para pensar estrategicamente o que é que querem fazer à frente. E também nos querem envolver no processo. Eu queria fazer algumas questões que envolvem alguns pontos desses que falaste. Tendo em conta que estas nossas ações de formação se destinam basicamente àqueles que estão a iniciar a sua carreira, e hoje em dia muitos arrancam com a ambição de ter o seu produto, mal fazem apenas um tema, querem logo pôr o tema no YouTube, querem pôr o tema nas plataformas de venda online. Eu começava por te perguntar se vocês na Altafonte recebem qualquer tipo de conteúdo, ou se há alguma seleção, sim. Nesta altura, sim. Somos obrigados a fazê-la. Desde o início do ano que tivemos que fazer esse processo de triagem e de seleção, porque temos tanta gente. Qualquer gajo punha qualquer coisa. É pá, sim. E temos todos os dias centenas de e-mails. Centenas de e-mails. Não é todos os dias, mas pode ser que numa semana recebemos, de certeza, rondar a centena de solicitações, e hoje em dia essas solicitações chegam de todas as maneiras, através do Facebook, através do Instagram, através de um e-mail, telefonemas, pessoas conhecidas que querem saber como é que fazem, e nós temos que, nesta altura, estamos sempre a pedir mais informação, a perceber o que é que querem lançar, se querem lançar mais alguma coisa no futuro, se é o primeiro lançamento, já têm perfis, etc. E obviamente, se acreditarmos na música, vamos lançar um artista que é novo, com certeza. Mas aí estás a falar do ponto de vista de editorial? Editorial. Ok. Do ponto de vista de distribuição, à partida, sim. qualquer conteúdo é aceito. Sim. Aí não há qualquer seleção. Obviamente que há regras para tu colocares a tua música nas plataformas digitais. Posso dizer, por exemplo, tem que ter mais de 30 segundos. Ok. E já nos aconteceu algumas intros ou alguns conteúdos musicais não terem isso, por exemplo, e que pessoas que queriam distribuir à força e não dá. Mas há outras coisas, e cada vez mais hoje em dia também tens que ter cuidado com a mensagem que a música carrega, e nós também tentamos ter algum cuidado com isso. Se realmente o artista é realmente o dono dos direitos da música, do instrumental, né, que hoje em dia, como deves imaginar, isso é uma questão super pertinente, e nós próprios também temos de ter cuidado com isso como distribuidora, porque também já temos uma imagem junto às plataformas que obviamente queremos manter para Mas é muito difícil para vocês, ou existe algum mecanismo interno que, por exemplo, isto é uma situação que acontece com frequência, que é um artista novo que tirou um type beat da net, uma coisa qualquer, e faz uma rima por cima e põe, não é? Por isso nós temos tido cuidado na triagem e na seleção dos artistas, e até às vezes das músicas, e tentar perceber realmente o que é que estamos a editar. É importante. Que dica é que tu dás a esta malta que está a começar e que quer arrancar com as suas primeiras coisas, neste sentido, ter um produto que possa ficar na internet completamente seguro
que eles possam ter acesso ao rendimento que pode vir dali, que coisas é que tu recomendas que sejam... Acho que para terem atenção acima de tudo como é que acederam a esse beat e que tipo de direitos realmente é que tem esse beat, porque às vezes tu podes comprar um beat e depois os artistas não vão ler o contrato, mas lá diz que eles não podem colocar aquilo nas plataformas sem autorização do produtor, etc. E depois dá origem a um claim de direitos de autor e muitas vezes um takedown, o artista leva um strike, se levares outro strike podes ficar sem Spotify ou podes ter a tua vida mais complicada no YouTube, etc. Portanto, se comprarem porque numa primeira fase o produto é submetido, é aceito e é distribuído. Só numa segunda fase é que é submetido. Para nós é impossível controlar isso à entrada, não é? É impossível, íamos ter que pedir a todos os artistas que nos dessem uma autorização ou sampling clearance e essa história toda. Isso iria complicar o processo todo, como deves imaginar, e também não vamos fazer todos os artistas pagar por se calhar um ou outro que isso possa ter acontecido. Claro. Que na verdade não nos podemos queixar disso, porque vamos tendo algum cuidado com os artistas com quem trabalhamos e há uma relação que se estabelece. E às vezes pode acontecer e por isso é que eu estou a dizer para eles terem bem a certeza, terem um contrato, o que é que assinaram, o que é que estava escrito, o que é que podem fazer com a música. Porque às vezes o que acontece é um mal entendido qualquer. O YouTube muitas vezes faz um claim automático. Porque não sabe se aquela pessoa comprou a música ou realmente tem os direitos, e depois rapidamente isso também. Porque esta questão nós conseguimos, através do nosso departamento legal, a questão da utilização de instrumentais, tem muito que se lhe diga, né? Porque podes desde ir ao próprio YouTube e tirar portanto, retirar um conteúdo que já lá está e que poderá estar legal ou não, ou autorizado ou não, mas estás a mudá-lo, estás a alterá-lo. Portanto, para além da questão autoral, tem a ver com o direito de não utilização de uma coisa que já está a ser utilizada no outro contexto. Exatamente. Por outro lado, se compras um beat e se não tens a consciência a quem compras e se não tens um contrato que te defende que aquilo pode ser utilizado, tens essa questão. E quando compras um beat a um gajo qualquer que te manda aquilo por e-mail e não sei, também não tens nenhuma garantia. Também pode dar... portanto, aqui não há nada como realmente... E até podes comprar um beat a alguém que não te garante a exclusividade do beat e tens mais 2 ou 3 pessoas na net que usem o mesmo... Exatamente. Ou às vezes até o mesmo sample. Isso acontece. O pessoal que trabalha no Splice, de vez em quando... Portanto, este copiou o outro e não copiou, usaram o mesmo sample. Exatamente. Quem começa a arrancar com lançamentos, especialmente no YouTube, tem que ter este cuidado, né, muito grande, e tem que perceber que obviamente que é muito mais rápido se calhar ir a um site comprar um beat ou ir a um site buscar um beat que é grátis ou aproveitar o beat de alguém, é muito mais rápido e é mais fácil, mas às vezes o barato sai caro e o rápido sai caro. Tenham muito cuidado de onde é que tiraram o beat, tenham a autorização para, se acontecer alguma coisa, terem isso presente e conseguirem justificar. E até, se calhar, percam um bocadinho de tempo à procura de algum produtor com quem possam trabalhar e que, se calhar, essa parte fica mais ou menos salvaguardada. Eu acho que isso faz muito sentido. Aliás, eu aqui há uns tempos estive naqueles diretos que falávamos há um bocadinho, que fiz paralelamente aqui no Arranque. Fiz um direto com o Mundo Seguro, que está a lançar aquelas compilações que são o Beatology, acho que é assim que se chama o nome, acaso não me lembro, que é uma cena que ele criou no podcast dele, e que, no fundo, é um conjunto de 20 e tal produtores que, quinzenalmente ou assim do género, fazem uma compilação de beats. Portanto, no fundo, é uma montra de beats de produtores portugueses, muitos deles nem vivem no país, estão espalhados pelo mundo, e que contribuem semanalmente com X instrumentais que depois o mundo compila e apresenta. Dois já têm edição digital mesmo, mas há outros que ele vai transmitindo no podcast. E eu acho que é uma excelente montra para tu poderes contatar os produtores, porque as vantagens que tens de trabalhar com um produtor, em vez de tirar os beats da net, é a questão do beat ser depois customizado e adaptado em função da tua escrita, que não do teu consegues flow. fazer com os outros, não é?
é muito limitado. Não consegues e muitas vezes nem tens autorização para isso. Tens que utilizá-lo como ele está. E há malta que nem sequer tem a habilidade ainda para tirar os carimbos, as marcas d'água, não é? Obviamente que eu percebo que é muito mais fácil e quando estás a começar tu conseguiste ter já beats de qualidade, mas isso também é uma questão também de investigar um bocadinho, porque com certeza há sites e empresas que já fazem isso há tanto tempo que aquilo já é mais ou menos normal. Tu conseguiste fazer isso de forma segura e tens autorização... Eu admito perfeitamente que um rapper que esteja a começar, que queira experimentar, cuspir as suas primeiras coisas em cima de um instrumental sólido, bem feito e não sei o quê. Mas eu acho que o pessoal também tem que ter um bocadinho de calma e perceber que é uma fase de treino, uma fase de transição, e não ter logo a pressa de pegar naquilo isso é o mais difícil e pôr logo dia, no YouTube, com videoclipes. É difícil. É difícil quando se fala de artistas até com mais anos de carreira, que eu acho que quem já passou pelo management e por outros setores do meio, muito do teu trabalho é gerir essa ansiedade por parte do artista de querer lançar, porque isto já tem 6 meses, eu tenho que lançar já, que isto já não faz sentido. Pá, e tu sabes disso melhor do que eu. Também com a música eu acho que todos nós temos um bocadinho essa ansiedade, quanto mais com músicos novos, controlar essa ansiedade, não é? Que querem, obviamente, com o shitex inicial, querem lançar a música. Tu tiveste também na tua carreira profissional uma passagem pelo management. Sim, acabei por, ao longo dos anos, ir fazendo o meu próprio management e o management dos Mundo Complexo, em muitas das fases, e fui sempre ajudando algumas pessoas da melhor forma, e acabei por fazê-lo também na UAM durante cerca de 1 ano, a fazer management. Estava aqui a ver o CD do Straka, acabei por trabalhar com o Straka nesse âmbito também, numa fase em que ele também estava mais ou menos no início. E pronto, eu acho que ele aprendeu também muito nessa fase, e também aprendeu ele próprio. Antes disso já ele também fazia o seu próprio management, o que me leva a outra coisa que é importante, que é bom os artistas, tanto mais antigos como os novos, terem noção disso. Tu tens que ser o teu primeiro manager. Tens que ter essa consciência. Não podes estar sempre à espera que os outros façam as coisas por ti. Tu tens que ser o teu primeiro manager e tens que ter proatividade, que é uma coisa que às vezes falta muito aos artistas. Tens que ser proativo e tens que ser o primeiro a querer fazer as coisas, e depois então pedis ajuda a quem te rodeia. Mas quando pedes ajuda, já sabes que ajuda é que precisas mais em concreto, não é aquela atitude, tem que arranjar um management para me tratar das merdas. Todas. E depois logo se vê. Pronto. E obviamente no estado em que também a indústria está hoje em dia, que tu tens, vais para o Booking, um que trata da distribuição digital, outro para o management, pode ocorrer que de vez em quando os artistas possam cair ali numa atitude mais de deixar andar, porque tenho aqui pessoas que vão tratar disso. Essa ideia que estás a passar, de facto, indica que o artista acaba por estar envolvido numa teia. E isto não é um sentido negativo, é uma teia no sentido, é uma rede de equipas e de pessoas que trabalham à sua volta para o ajudar a encontrar um caminho e a definir uma estratégia, basicamente. É super importante. Não conheço assim muitos artistas bem-sucedidos cá em Portugal e fora que não tenham essa estrutura e essa malta à volta deles. E isso acaba por ser também um processo de aprendizagem para o artista, saber-se rodear das pessoas certas. Exato. E de certeza que vais errar e vais-te meter com um gajo que é manager, que se calhar não correu bem, que se calhar te enganou e te roubou dinheiro, ou uma editora com quem tu não gostaste de trabalhar, ou uma agência que não te estava a vender. E muitas vezes também o artista tem que pensar o que é que eu estou a fazer mal. Exato. E eu como artista e como pessoa sempre fui muito mais assim do que culpar os outros quando as coisas não corriam bem. Acho que primeiro temos que perceber o que é que nós estamos a fazer mal e o que é que podemos melhorar. Exato. Como ser humano e como seres humanos, como artista, etc. E depois aprender com o erro. Claro, exatamente. E crescer com isso. E não culpar sempre os outros, porque normalmente a culpa nunca é só de uma pessoa.
São várias, podem ser várias... E isso às vezes não é fácil, tu saberes-te rodear das pessoas certas para tu atingir os teus objetivos, não é muito fácil. Há pessoas que andam anos e anos à procura do manager, da editora, do booker. Sim, que não sei para mudar. Não é? É um processo e também acho que os artistas têm que ser resilientes nisso e não perder a calma, ter paciência e depois realmente, quando isso acontece, acho que as coisas normalmente começam a fluir e as coisas acontecem. É. Mas isso foi essa passagem, depois tu deixas exatamente para entrares, ou seja, a tua fase mais ligada, a última fase ligada ao management, terminas para quando entras aqui na Alta Fonte. Na Alta Fonte. Sim, inicialmente ainda mantive a ligação com alguns artistas, mas depois rapidamente percebi que tens que... Quando és manager, tens que... Tinha. Alguém que dizia que quase tens de dormir com o artista, né? Os managers à moda antiga eram um bocado assim e tens que dedicar mesmo ao artista. E eu realmente deixei de ter esse tempo todo. E pronto, acabei por tenho a rádio, tenho o artista ao Quano que também tenho que cuidar dele. Exatamente. E a distribuição digital e a Alta Fonte ocupa muito tempo. Acaba por ser um bocadinho como o management, porque não tens assim horários fixos, mas ainda nesta fase, que tens que ajudar os artistas como estão a passar uma fase muito má. E tens que ajudar. Nesta fase acompanhas muita gente. Claro, temos que ajudar, temos que fazer o nosso papel para ajudar como podemos, uma ajuda extra e para tentar de alguma maneira minorar esta situação de que estão parados. Não é? Do ponto de vista editorial, como é que tu vês, o que é que tu achas que um artista tem que te apresentar para o achares interessante e o poderes ajudar a desenvolver uma carreira? Acima de tudo, ter um plano, sabes? Ter um plano do que é que... Para além da obra, claro, não é? Ter um plano. Obviamente, às vezes, quando tu estás a começar, esse plano pode estar ainda subdesenvolvido, mas tu sabes o que é que vais editar nos próximos meses, a quem é que tu queres chegar, ter as tuas redes sociais bem montadas e ter uma boa imagem. Se já tiveres management, booking e uma estrutura à tua volta ainda melhor, porque nós também nos dá uma segurança que há ali mais gente a ajudar e a fazer um papel muito importante que é o da comunicação e até de venda de espetáculos, etc. Portanto, obviamente que tudo isso junto, quando um artista vem falar connosco, dá-nos outro tipo de segurança e sabemos que vamos trabalhar em equipa, cada um na sua área para fazer o artista crescer. Mas há uma parte desse trabalho que a Alta Fonte também pode desenvolver. E deve, não é? Ou seja, se o artista não tiver essa estrutura... Imagina que o artista apenas tem a sua obra e tem uma ideia, se calhar, gostava muito de fazer isto, ou seja, está naquela fase em que completou o seu trabalho musical, tem alguns planos de como podia expandir aquilo visualmente, em termos de performance ao vivo, mas ainda não tem esse skill e essa estrutura toda. Se calhar tem uma basezinha pequenina de Instagram e de YouTube, mas não tem aquilo que se pode dizer, já uma estratégia completamente definida. Como é que vocês trabalham isso? Nós, ao final destes anos todos, tanto eu como o Vítor Macedo, já conhecemos meio mundo aqui em Portugal, não é? Portanto, muito do nosso trabalho também passa por aconselhar e sugerir estruturas para os artistas trabalharem. Obviamente, para nós o principal é sempre a música e a qualidade da música. Pode aparecer um miúdo novo que esteja ainda super verde, mas e eu passo por isso muitas vezes, mas se eu ouvir a música e aquilo me disser alguma coisa, se eu acreditar naquilo e achar que aquilo pode funcionar no mercado português, não é por causa disso que nós não vamos trabalhar com esse miúdo para ele ser novo. No início tudo está a música e a qualidade da música e nós lançamos música em que acreditamos. Isto é mesmo verdade. E depois o resto, há serviços que nós, se calhar, não vamos conseguir fazer nós in-house, mas há montes de gente com quem nós trabalhamos e estruturas e pessoas com quem nós temos confiança para sugerir um artista e fazemos isso montes de vezes. Não temos problema nenhum em dar contactos, em ajudar. Exato. Tem muitas vezes pessoas que não estão na Alta Fonte. Como é que as pessoas podem, nesta base assim de inicial, chegar ao contacto? A informação é clara as pessoas chegam-nos ao contacto de todas as maneiras. Todas as maneiras, como pode dizer.
através do chat do Instagram, nós fazemos questão de responder toda a gente, no Facebook, mensagem Facebook, e-mail, por os telefones, há sempre alguém que conhece, alguém que trabalha com alta-fonte e depois há sempre maneira de nos chegar. Mas eu diria que, se forem ao Instagram e também há e-mails de contactos que são fornecidos, Facebook ou irem à net, ao nosso site, nós temos um site. Outra questão que também tenho para te pôr, que pode não envolver e que se calhar tem nada a ver com distribuição, com edição, que é um artista que tenha já algum catálogo distribuído por um outro agregador e que de repente tenha encontrado na alta-fonte uma mais-valia e queira transferir todo o seu catálogo. Como é que este processo se passa e o que é que tu achas? É o nosso dia-a-dia. O que é que tu recomendas a quem está a pensar mudar de um agregador para o outro? O que é que tem que ter mesmo em conta? Isso é o nosso dia-a-dia, como deves imaginar, porque graças a Deus nós, vamos tendo artistas novos e pessoas já com alguma carreira que se juntam à alta-fonte e obviamente que essas pessoas, e eu também faria mesmo, e é o que eu sugiro sempre, não lhes interessa ter a música espalhada por não sei quantas distribuidoras e depois mandam uma fatura para aqui, outra para ali, têm que andar nos back-offices todos a ver. Portanto, a nossa sugestão, obviamente somos suspeitos, mas a nossa sugestão é sempre que passem o catálogo antigo para ali, que é para ficar tudo centralizado no mesmo sítio. Isso é feito de uma maneira muito simples, tens que voltar a carregar os temas no nosso back-office e usar os mesmos códigos ISRC, que são os mesmos que já tinham. Para não perder o stream count. Pronto, era aí que... O stream count e outras coisas todas que estão associadas àquele código. Era aí que eu queria chegar, porque há muitas pessoas, eu já não quero mexer mais, senão depois vou perder os meus views, os meus não sei o quê. Tens que, em princípio, portanto, é tudo assumido e fica tudo... Se for tudo transferido, se os códigos forem mantidos, e se esse problema essa questão do ISRC basicamente é o código mais importante. Há um outro, não é? Que é o IAN, salvo erro. Há vários, não é? Mas, pronto, sim, mas esse o ISRC é o mais importante. E também não vai acontecer nada de mal, porque o que vai acontecer quando o produto chegar às plataformas é que vai ficar alguém duplicado. Até tu dás baixa na distribuidora antiga. Portanto, tu antigo nunca vais perder e nunca vais perder aquele stream count. Pode acontecer às vezes algum problema, mas não é usual, é ele não estar a assumir o stream count correto, ou haver algum problema com o código ISRC. Mas normalmente o processo corre bem, obviamente tem que ser bem acompanhado. E nós... Mas quando há essas situações, normalmente a alta-fonte acompanha os clientes e tenta e temos mesmo que isso. acompanhar porque é um processo sensível. Às vezes estamos a falar de artistas até grandes que já têm... Sim, eu acho que deve ser um erro recorrente. Muitas vezes um artista... especialmente se não tem muito hábito de trabalho e de carregamento de conteúdos em plataformas, às vezes, perante um problema do ISRC que não tem, esqueci-me onde é que está o código, e tem preguiça, pronto. Às vezes, se calhar, manda um e-mail para a distribuidora antiga e se calhar resolve-se, não é? Mas há muita malta que acaba por ter a preguiça nesse passo e, pronto, então existe sempre uma possibilidade de gerar um novo código. E isso cria, às vezes, problemas, não é? Sim. É porque vais perder o stream count. Se vais por esse caminho do novo código, vais perder o stream count que já tinhas, às vezes já é considerável. E acaba por ser o teu currículo também que está ali, não é? Muitas vezes não sendo o mais importante, é o teu currículo que está ali nas plataformas, as pessoas que já foram a ouvir a tua música. E isso para certos promotores isso é importante. Os promotores vão ver os teus views do YouTube, vão ver os teus seguidores espero eu que não fiquem só pelo YouTube e que vão ver outras coisas e as tuas redes sociais e como é que as pessoas reagem à tua música no Spotify, as cidades onde és ouvido. Isso tudo é importante e é importante os artistas terem noção disso para terem os seus perfis bem arrumadinhos. Esta pergunta pode não fazer muito sentido, mas imagina que um artista já tem a sua citação digital toda assim meio espartilhada, durante uns tempos fez umas coisas com depois fez com outros, algumas coisas foi ele próprio que colocou e há situações, então, eu próprio já passei por isso, com alguns projetos de repente, quando dou para mim, tem as coisas espalhadas por aqui, espalhadas por acolá. Onde é que está a capa? Onde é que está o master deste álbum? Já nem falo disso, estou a falar mesmo daquilo que eu já coloquei online, no YouTube, mais concretamente. Umas fui eu que pus na minha página, outras coisas foi outro gajo que carregou, outras foram através de um agregador. Ou seja,
na alta fonte, em que medida é que pode orientar um artista que esteja nesta situação? Ou seja, eu quero recomeçar o meu catálogo digital, tenho coisas partilhadas por todo lado, e se eu fizer uma consulta à alta fonte, o que é que tu me aconselhas a fazer para eu poder concentrar toda as minhas remunerações que vêm daqui numa única entidade? Como a solução para isso tudo é tu carregares todas as coisas novamente e no nosso back-office, neste caso, tens que ir recuperar esses, que às vezes os artistas também demoram a fazê-lo. Não sabem onde é que está o master ou a capa, e nós às vezes ajudamos. Também podes ir à net e tentar, de alguma maneira, muitas vezes, ver onde é que aquilo anda. Já fizemos isso. Mas vocês... Pronto, mas o artista um artista tem que saber onde é que está a capa do lançamento, tem que ter o master, não é? Guardem sempre isso muito bem, porque isso vai sempre fazer falta. E tem que ter o código ISRC. E muitas vezes, através da distribuidora antiga, consegue recuperar essas três coisas. Não, isto porquê? Porque algumas pessoas às vezes vão diretamente à plataforma, entram no site de upload dos ficheiros e depois ficam ali empancadas. E eu acho que uma plataforma como a Alta Fonte, ainda por cima tendo cá a representação, que vocês fazem essa consultoria para, no fundo, ajudar, ou seja, para a malta, em vez de se atirar à maluca, a carregar coisas sem conhecer os passos, os métodos e o que é que os códigos significam, é importante, e vocês estão abertos a um contacto direto para resolver isso. Isso também é o nosso dia-a-dia. Muitas vezes estou ao telefone com a pessoa a fazer o upload em tempo real. Exato, e a explicar-lhe como é que faz, ou eu próprio a fazer e explicar-lhe como é que estou a fazer. Isso é muito importante. Isso eu acho que é uma das vantagens da Alta Fonte, e tu poderes trabalhar com alguém que tem um escritório cá e pessoas cá, não é? Exato. Costumo dizer, quando corre bem, corre tudo bem, mas quando corre alguma coisa mal com algum upload ou com algum problema legal, e tu estás a trabalhar com um agregador, que muitas vezes estás a mandar um e-mail para um robô, não é? Que nós sabemos que existem muitas. Quando corre mal, corre mesmo mal e demora muito tempo a ser resolvido. Pois é. E obviamente que nós temos cá pessoas exatamente para isso e para poder dar uma ajuda quase em tempo real. Porque quando um artista começa a pensar na sua, ou a delinear a sua primeira estratégia de lançamento, é possível, a Alta Fonte garante também que os timings possam ser cumpridos de acordo com a necessidade do artista. E, acima de tudo, informar o artista dos timings do próprio mercado e porque é que as coisas saem à sexta-feira, não é? Que antigamente saíam à segunda-feira, tu és também desse tempo que as coisas novas saíam todas à segunda, e agora saem à sexta. Há uma razão que isso acontece, porque as playlists dos serviços digitais são atualizadas à sexta-feira. E, portanto, é à sexta-feira que é novidade. Se tu fores lançar uma coisa à segunda-feira, quando chegar à sexta-feira já não é novidade. Muito menos com o tempo de consumo que as coisas têm, que é super rápido, não é? Exato. Ao final de uma semana as pessoas já querem ouvir coisas novas. E vocês próprios fazem também um upgrade semanal em tempos promocionais daquilo que de novo está a ser lançado. E fazemos esse... Não só do que editam, mas também do que distribuem. Ou de ambos, não é? Sim, exatamente. Na verdade, dos produtos, não só cá portugueses, mas também muitas vezes de coisas que são pertinentes para Portugal e que vêm de outros países. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos nossos colegas brasileiros com quem nós falamos bastante e que nós já representamos artistas bastante importantes no Brasil e que são relevantes cá em Portugal também. E, portanto, nós fazemos também esse trabalho de promoção junto das plataformas e também, através das nossas próprias redes sociais, fazemos a promoção do lançamento desses artistas, que é importante. E uma vez que estamos a falar de promoção, há um bocadinho aqui em back-office estávamos aqui a ter uma conversa que eu queria puxar, porque queria recuperar, e que tem a ver com o live streaming, com os streamings, o streaming live, aliás, portanto, com os concertos e as apresentações que a malta faz ao vivo, especialmente mais até no Instagram. Claramente que muitos artistas, nesta fase da vida e com o Covid, estão a atuar em casa, estão a fazer lançamentos e apresentações ao vivo, desde o encontro simples e lúdico com os fãs, assim descontraído no sofá com a guitarra ou a cantar com a aparelhagem atrás, etc. Desde apresentações, como N festivais que
têm aparecido online no Instagram. Nós aqui na OPA também arrancámos com o warm-up com 4 dias, com 16 artistas a atuar. E há uma questão que queria pôr aqui, que também já falei com o Vítor no nosso debate sobre direitos de autor, mas queria também ver aqui uma outra perspectiva, até aproveitando a tua experiência como DJ, porque tu também tenho visto vários lives teus online, que é a questão de os claims que são apresentados quando os artistas atuam agora concretamente mais no Instagram. Tu próprio já passaste também por isso? Eu como DJ acho que até passo mais do que artistas que estejam a atuar, porque quando tu estás a atuar ao vivo e a cantar, é mais difícil, eu acho que muitas vezes o Instagram apanhar ali o original, pela forma como tu estás a cantar, estás a falar muitas vezes, estás a comunicar com o público, cantas de maneira diferente como está no original, etc. Nós como DJs, que estamos a tocar o original muitas vezes como ele é, ou às vezes podes alterar um pouco o pitch. Eu até já deixei de fazer tantos lives por causa disso, porque as interrupções por parte do Instagram são constantes. Pois. E acaba por perder ali um bocadinho depois o ritmo do set, etc. Como é que tu achas que Isto tem que se resolver na raiz, não é? Que um artista tem que se resolver se com o pode Instagram. proteger disto? Não se consegue proteger disto. Obviamente os DJs têm truques, podes tocar as coisas sempre fora do pitch original, claro. Podes estar sempre no microfone, a falar sobre o microfone, ou teres um host a falar por cima para ser mais difícil do Instagram apanhar, etc, etc. Mas eu acho que pronto, isto são tudo truques e é tudo manhas que isto na verdade tem que ser resolvido na origem, na raiz, com o Instagram. Nós quando falámos com o Vítor... As editoras têm que ter uma conversa com o Instagram, as entidades que representam os artistas e até os DJs têm que ter uma conversa com o Instagram e tentar perceber como é que se pode resolver. Nós quando falámos com o Vítor Macedo, outra das figuras da Alta Fonte em Portugal, falou-nos exatamente deste problema de o Instagram não ter um representante legal em Portugal, e mesmo o próprio Google, o YouTube via Google também não, e portanto todas estas questões que até envolvem infrações a leis que são soberanas em Portugal e que estas entidades não estão a respeitar, fazem com que estas coisas possam acontecer, e nós enquanto artistas, portanto tu como DJ, um músico ou um rapper, sejam sujeitos a este tipo de claims, não possam ser contestados, porque não temos maneira de dar a volta a isto, não é? É difícil. Tu passas música que compraste e que está legal. Os cantores cantam letras que estão registradas na SPA, na GDA, e as suas produções estão na Audiogest. E, portanto, no nosso caso aqui da OPA, nós, via EGEAC, que é a entidade que financia este nosso programa, pagámos também a nossa cota à SPA. Portanto, não há razão nenhuma para que não possamos cantar ou tocar livremente, mais sabendo que estas atuações do Instagram não são ressarcidas, ou seja... Não há dinheiro de quem envolvido. Não há pagamentos. O problema é que do Instagram também não tem acesso a essa informação toda. E como não tem acesso a essa informação toda, e nem exatamente não tem cá ninguém com quem tu possas falar antes de organizares o teu festival ou a tua transmissão e até dizeres, olha, isto vai acontecer, estas músicas estão todas compradas, temos aqui até os recibos, este set... Está aqui os recibos todos do set, isto foi tudo comprado. O artista que vai cantar, as músicas são todas dele, são originais, não vai cantar. E assim não consegues dar a volta ao problema, não é? Porque eles, não tendo a informação toda do lado deles, cortam e pronto. E põem a ação do lado do artista. Exato. Mas depois acaba sempre por sobrar para nós, ou seja, para o artista, o facto de ver a sua obra cortada. Mais nesta fase, né? que está toda a gente em casa, o próprio artista está, como DJ, quer dizer, nós não estamos a tocar para ninguém, na verdade, tu tocares para pessoas é para isso que nós tocamos, não é? Queres de alguma maneira também dar entretenimento a pessoas que aqui em Portugal e durante 2 meses estiveste mesmo fechado em casa. As pessoas também precisam de ser distraídas e acabas por não conseguir fazer nada disto por uma questão burocrática. Obviamente que a questão dos direitos de autores é muito importante. Acho que isso tem que ser resolvido na origem. Acho que as editoras têm que que já iniciaram e têm que continuar esse processo de comunicação com o Instagram e as entidades que representam os DJs e os artistas para arranjar uma forma de se poder fazer isto de forma legal. E minimizar estes cortes nas emissões.
Quando, para fecharmos aqui esta nossa pequena conversa sobre distribuição digital, o que é que tu vês aqui para o futuro nesta atividade? Achas que a distribuição física irá morrer completamente? Ou achas que ainda faz sentido hoje em dia haver formatos físicos? Acho que vai haver sempre, não é? E nós continua temos o aí, caso do espera. vinil. O CD, na minha opinião, está rapidamente a transformar-se no novo vinil. Está-se a transformar num artigo colecionador. Os artistas cada vez mais fazem pequenas quantidades, quase que para os fãs que querem mesmo ter o objeto físico. E vejo realmente vejo uma grande semelhança no trajeto que o vinil teve e que o CD está a ter agora. E a verdade é que, se tu fores a ver, eu, por exemplo, já não tenho nada onde consigo ouvir um CD. Pois. O rádio do meu carro já não tem CD. Exato. Os Os computadores drives também não. dos meus Macs não têm CD. Eu, se quiser ouvir um CD, tenho que ter uma drive externa. É. Portanto, estás a ser empurrado para o cantinho. O CD está a ser empurrado para o cantinho e vai ser o... E já está a ser, já nem é o futuro, já está a ser o novo vinil. Vão ficar ali aqueles 2 artigos de coleção. Epá, obviamente que podes tocar. Toca-se vinil, não é? Eu gosto de ouvir as coisas em vinil, por exemplo. A música com baixo e música negra, para mim, tem outro som quando tu tocas no vinil, porque os graves que estão ali gravados naquele vinil têm outra audição para mim, não é? Estava-te aqui também a picar, no fundo, tendo em conta algumas coisas que tenho lido sobre, e até mesmo o que é que esta fase da pandemia e do Covid poderá eventualmente redirecionar a forma como todos atuamos, como todos trabalhamos na música e não só, desde os concertos em holograma, que podem ser feitos na casa de cada um com os artistas que tu quiseres. Isso ainda é uma tecnologia muito cara. Isso é uma tecnologia ainda muito cara. Mesmo cara. A possibilidade do vinil de alta definição feito em impressora 3D, em casa também. Como é que tu vês essas cenas todas? Olha, voltando também um bocadinho à tua pergunta inicial, em termos da distribuição digital, eu não... Quer dizer, nós não... Obviamente que ao início estávamos todos um bocado expectantes a ver o que é que ia acontecer, não vimos grande alteração. Ou seja, até os artistas, como não têm outra maneira de chegar às pessoas, têm editado muita música, têm colocado muita música nas plataformas. Obviamente que há um ou outro artista que tem um álbum mais importante para sair e que se calhar está a adiar um bocado na expectativa de poder regressar aos palcos e depois apresentar esse álbum. Na verdade, todos nós, como artistas e músicos... Eu estou aí. Não é? Portanto, sabes disso. Mas, entretanto, até os mesmos artistas acabam muitas vezes por editar outros singles à parte desse álbum ou até fazer EPs. Exato. Que, inspirados ou desinspirados pelo confinamento, acabam por ter essa necessidade de lançar também música. Depois há a questão também de, durante muito tempo, tu não conseguias chegar à imprensa tradicional, não conseguias fazer entrevistas, se calhar como tu querias, e ter a promoção do álbum. Mas, na verdade, acabam por lançar outras coisas e outros singles fora do âmbito desse álbum. Esse está ali guardado, mas fazem outras coisas. Portanto, em termos do consumo da música e da distribuição digital, não houve grande diferença. Obviamente, em termos se calhar, da distribuição física, houve. Acho que a nível mundial e noutros países isso sentiu-se na alta fonte. Nós cá, como não é uma coisa que fazemos muito, os nossos clientes realmente querem mais a distribuição digital. Não sentimos a grande diferença e estamos concentrados em fazer a melhor distribuição digital possível e a promoção junto das plataformas, porque isso é que é importante para os artistas também hoje em dia, tentar conseguir chegar a playlists. Exato. E já agora também chama a atenção para esse facto de não vão por esquemas de pagar para estar em playlists e coisas do género, porque os editores, e são os próprios a dizer, os editores do Spotify, da Apple Music, etc., eles não recebem dinheiro para colocar a música em playlists oficiais das plataformas. Portanto, isso é um bocado um engodo que algumas pessoas vão tentando enganar os artistas novos, normalmente. Portanto, tenham cuidado com isso também. Falem com a vossa distribuidora, procurem chegar às plataformas e aos editores das playlists de forma limpa, por assim dizer. É isso mesmo. De resto, estavas-me a perguntar sobre essas coisas todas que tu me disseste. São coisas ainda muito... O holograma esquece o holograma.
Eu lembro-me que na altura que no Coachella, no concerto do Dr. Dre, fizeram aparecer o Tupac durante uma música que estava ali através de um holograma, pá, super real. Isso teve um custo para aí de $500.000, só para perceberes, não é? Fazer para uma música. Pois, mas sabes que o tempo, essas coisitas vão-se claro, sem dúvida. Miniaturizando, Sem sabes dúvida. que os japoneses são cromos a reduzir, não é? Sim. Eu acho é que nesta fase ainda está tudo muito cinzento e eu acho que no próximo ano, infelizmente, acho que os artistas não vão ter a vida muito facilitada até voltar à estrada. Acho que até haver uma vacina, isto vai ser um bocado complicado para todos. Acho que temos que fazer todos o que tiver ao nosso alcance para ajudar os artistas que, em tempos normais, são eles que asseguram a cultura portuguesa muitas vezes e carregam a bandeira da cultura portuguesa. São eles que nos ajudam a relaxar ao fim de semana quando nós tivemos uma semana de trabalho e queremos ir ver um concerto e beber um copo, os DJs, os artistas. Eu acho que nesta altura temos que nos lembrar deles e temos que ajudá-los como pudermos. Temos que ir às plataformas, ouvir a música deles, segui-los, ir ao Instagram. Isso é uma maneira de qualquer pessoa poder ajudar os artistas que gosta. E é muito simples, fácil de fazer. Partilhar a música deles. É um gesto muito importante. Ok, acho que esta é uma boa forma de terminarmos esta entrevista com o Kwan sobre distribuição digital e sobre edições e, no fundo, esta conversa que tivemos aqui um bocadinho à volta da música. Partilhar a música e estarmos atentos ao trabalho uns dos outros é uma forma de participarmos ativamente em sociedade e em comunidade. E por isso, quando queria te agradecer muito a tua presença aqui. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Fiquem connosco, OPA 2020. Obrigado.